Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre a organização do território brasileiro. Até agora, a gente viu alguns movimentos separatistas que eles querem, né? Eles querem criar um estado próprio para conseguir exercer livremente a sua cultura, o seu idioma, porque eles não se identificam, eles não possuem esse sentimento de pertencimento à nação que ele está inserida. Só que o problema é que o território contestado geralmente é conflituoso porque tem recursos naturais que transformam-se, né, em recursos econômicos importantes, o que dificulta um acordo. Então, nós vamos falar da questão indígena mais para frente, então nós vamos ter uma aula para falar apenas da nação indígena, porque é uma etnia que ela é perseguida desde, né, da descoberta do Brasil, então há ainda conflitos, né, não é respeitada a demarcação das terras indígenas, então muitos índios ainda são perseguidos, são mortos ainda hoje no Brasil, então nós vamos ter uma aula para falar só deles. Mas, de um modo geral, o Brasil ele possui um estado forte, com uma fronteira bem delimitada, uma nação razoavelmente coesa. Isso não significa que nós não temos divergência entre nós, mas nós todos nos identificamos como brasileiros, né? Nós nos identificamos como tendo a mesma cultura. Nós não queremos ter uma cultura diferente, né? Um estado diferente para manifestar alguma cultura diferente. Não, todos nós somos brasileiros. Então, nós temos uma razoável coesão entre estado, fronteira e nação. Bem, mas como é que se organiza, né, o Estado brasileiro? Por meio da nossa Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, ela veio logo após a ditadura militar que nós tivemos aqui no Brasil. A ditadura militar ocorreu de 1964 até 1985, e aí a partir da abertura política, né, que foi feita de forma gradual. Em 88, nós temos a nova Constituição do Brasil, né, que é a Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, ela versa sobre praticamente todos os temas que regem a nossa vida. Então, lá nessa Constituição está falando como que quais os princípios, né, básicos que devem ter a educação, a saúde, a segurança pública, os partidos políticos, quais são os poderes que nós temos, como que eles devem atuar, quais são os seus direitos e deveres, quais são os direitos e deveres individuais e coletivos. Então, tudo que a gente quer saber está na Constituição. A Constituição, ela é como se fosse a nossa lei maior. Então, ela, hierarquicamente, ela está no topo. Todas as outras leis, então as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais, elas têm que vir subordinadas à Constituição. Então, eu não posso ter nenhum artigo numa outra lei que vá contra o que se diz na Constituição, porque senão é uma lei inconstitucional. Então, ela não é válida, porque a mais importante é a nossa Constituição, é a nossa lei maior. Aí abaixo vem as leis federais, abaixo vem as leis estaduais, abaixo as leis municipais. Então, por exemplo, uma lei municipal, além de ter que se subordinar à lei estadual, ela tem que se subordinar à lei federal. Né? E a lei federal, né, todas elas têm que se subordinar à Constituição. Mas como que é dividido o Estado brasileiro? O Estado brasileiro ele é dividido por estados federados, né, que a gente chama apenas de estados. Então, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Amazonas. Cada estado ele é federado por quê? Porque ele possui uma autonomia. Então, ele segue as diretrizes, né, do governo federal, porém nós temos a autonomia em cada estado para a gente tomar as nossas próprias decisões, seguindo, claro, as leis, né? Nós temos sempre que seguir as leis, mas a tomada de decisão cabe, né? A tomada de decisões políticas cabe a cada estado, tá bom? Eu trouxe aqui o sumário, né, o índice de toda a nossa Constituição. A Constituição ela é enorme, ela tem mais de 400 páginas. Mas eu trouxe aqui o sumário para a gente ver, né, conhecer um pouco o que ela fala, né, sobre quais os temas que ela fala.
Então, nós temos os princípios fundamentais, que a gente vai ler aqui, são 4 artigos. Esse artigo eu vou ler, né, pequenininho, esses 4 artigos, que desses princípios fundamentais são os mais importantes, e a partir deles, né, todos os temas que vão ser tratados na Constituição, eles têm que levar em consideração esses princípios fundamentais. E aí nós temos os direitos e garantias fundamentais, tanto individuais quanto coletivos, a organização do Estado, como devem ser organizados os poderes, da defesa do Estado e das instituições democráticas, o que é quando é decretado o estado de sítio, estado de defesa, como deve ser como deve se comportar, né, as Forças Armadas, a segurança pública, os tributos, né, como que é organizado os impostos a serem pagos, ordem econômica e financeira, ordem social, saúde, educação, cultura, enfim. Aí nós temos diversas emendas constitucionais. O que é uma emenda constitucional? É uma modificação da Constituição. Para a gente modificar a Constituição não é tão fácil assim. Primeiro tem que fazer uma proposta, né? Então o presidente faz, ou 1/3 da Câmara faz. Então alguns entes, né, podem fazer essa proposta, e ela é uma PEC, né? Enquanto proposta, ela é uma PEC, PEC, né? Porque é uma proposta de emenda constitucional, não foi aprovada ainda. Aí, quando ela é aprovada, né, se ela for aprovada, aí ela passa a ser uma EC, uma emenda constitucional, porque aí ela, de fato, quando ela for aprovada, ela modifica a Constituição. Mas não é qualquer modificação que pode se fazer. A Constituição, ela fala quais temas ela não pode modificar. Então, tem ali princípios, né, tem fundamentos que não pode ser modificado em estado nenhum. Então, a emenda constitucional ela tem um limite também, né? E tem que ser assim, né? Tem que ser preservada a essência da Constituição para ela não ser modificada. Mas ela é extremamente grande, várias emendas constitucionais já foram feitas. E aí eu trouxe os Estados Unidos para a gente comparar. Nos Estados Unidos, eles têm apenas 7 artigos, e desde que foi criada a Constituição dos Estados Unidos, né, a última Constituição deles, foram feitas apenas 27 emendas. Então, modificou-se apenas 27 vezes. E se a gente for pôr num arquivo, dá 13 páginas. Né? A nossa Constituição brasileira dá mais de 400 páginas. A dele, se a gente for colocar em arquivo, né, dá 13 páginas apenas. Eu queria só comparar com os Estados Unidos, né? Tem outros países que têm aí constituições um pouco grandes também, né? Como no caso brasileiro, tem outras que têm constituições menores também, mas eu queria só trazer o caso dos Estados Unidos para a gente comparar. Bem, eu vou ler então os 4 princípios fundamentais da nossa Constituição. Artigo 1. A República Federativa do Brasil. Por que República Federativa? Nós somos uma república desde 1889, né? A gente deixou de ser monarquia, ou seja, né, a gente deixou de ser administrado por um rei, por um monarca, e passamos ao sistema da república, desde 1889, né, com a proclamação da República. E nós somos federativa porque nós temos os estados federados, né? A gente chama só no dia a dia de estado, mas são estados federados porque eles têm autonomia entre si. Ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, é um distrito, né? Ele não é nem um estado nem um município. É um distrito federal que é a sede do governo federal, né? E nele está a capital Brasília, né? A capital do Brasil é Brasília. Constitui-se em Estado democrático de direito. Por que democrático? Porque nós temos a democracia, né, como princípio básico. E por que de direito? Porque tem que estar fundamentado nas leis. Então, nessa lei, né, que é a principal, que é a nossa Constituição, e todas as outras leis subordinadas à Constituição. Então, nós somos um Estado democrático de direito. E tem como fundamentos a soberania, ou seja, o livre poder, né, do Brasil sobre o seu território, a cidadania, então os direitos e os deveres, né, de cada cidadão, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, né, então o pluralismo de ideias, então cada partido, né, tem a sua ideologia. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição.
Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, a